Oi, advogado! Oi, advogada! Seja muito bem-vindo. Na live de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que eu sei que vocês adoram, que eu sei que vocês têm muitas dúvidas, que eu sei que é um tema que vocês realmente querem aprender cada vez mais. Hoje a gente vai falar sobre prospecção de clientes na advocacia. Quem nunca teve dúvidas sobre esse assunto, principalmente ali no comecinho, quando estava, né, iniciando os primeiros passos na advocacia, uma das primeiras dúvidas já chega ali no finalzinho da faculdade, né? A gente já começa a se perguntar como é que eu vou prospectar clientes, como é que faz isso, meu Deus do céu, como é que eu vou ter clientes? Pois é, então calma lá que essa live hoje é inteirinha só sobre esse assunto, beleza? Mas primeiro, se você ainda não me conhece, meu nome é Thalita, também sou conhecida como advogada do digital, porque meu sobrenome ele é um pouquinho difícil, e o meu objetivo aqui é te ajudar a ter uma advocacia sem burocracia, te ajudar a começar na advocacia atuando sem burocracia, sem nenhum processo judicial. É esse o meu objetivo. Então, como prospectar clientes na advocacia para atuar sem burocracias? Esse, na verdade, é o tema dessa live de hoje. Como que você vai conseguir encontrar clientes para atender sem burocracias? Vamos lá. Primeira coisa, né? Primeiro tópico aqui que a gente precisa passar. O que é, de fato, prospectar clientes na advocacia? Prospectar clientes é você estruturar estratégias de prospecção de clientes, estratégias para conseguir clientes para o seu escritório de advocacia. E esse é um tema que ele é muito falado entre os advogados, gera muita dúvida, porque a OAB tem várias restrições ali que o advogado, né, tem que tomar alguns cuidados ao fazer a sua prospecção de clientes, ao fazer a sua estratégia de marketing, mas isso é totalmente possível. E essa também é uma dúvida, porque a gente não aprende na faculdade a prospectar clientes, né? Eu não saí da faculdade sabendo prospectar clientes. E eu sei que muitos de vocês também não, tá? Então, primeira coisa, prospectar clientes é você estruturar estratégias para ter clientes no seu escritório. Você conseguir, principalmente, estratégias de marketing para atrair as pessoas para o seu escritório de advocacia, beleza? Isso é prospecção de clientes. E o que não é prospectar clientes na advocacia? Olha só, esperar indicação, viver de indicação, não é prospectar clientes, tá? A indicação ela pode sim existir, você pode conseguir alguns clientes para sua advocacia aí, mas não dá para você sobreviver só de indicações. Você vai precisar estruturar um plano realmente para ter os seus clientes. Sabe por quê? Olha só, então eu vou falar por que você precisa ter uma estratégia de prospecção de clientes, mas segura aí que eu vou falar mais para frente. Muitos advogados, hoje em dia não, né? Acho que é uma coisa comum na advocacia aí, mas hoje talvez tenha se tornado mais comum porque tem muito advogado se formando, né? Tem muita faculdade de direito, tem muita gente matriculada, tem muita gente estudando sobre isso, tem muito bacharel virando advogado, passando na prova da OAB. Então, assim, muitos advogados acabam confundindo prospecção de clientes com mercantilização da advocacia, né? Acham que é aquela coisa, vou fazer um outdoor aqui para o meu escritório de advocacia, não posso prospectar clientes porque isso seria uma mercantilização da minha advocacia, e não é. Eu preciso deixar claro para você que a sua advocacia é um negócio. A sua advocacia é uma empresa. Então, você precisa tratar a sua advocacia como uma empresa. Você precisa prospectar clientes. Você precisa ter lucro. A sua empresa precisa ter lucro. Lógico, a gente tem as regras da OAB, algumas regras ali, principalmente na parte de marketing, né, na parte de prospecção de clientes. A gente tem que ter alguns cuidados, tem que respeitar essas regras, mas isso não significa que você não vai prospectar clientes. Você precisa sim aprender a prospectar os seus clientes, ok? Então não confunda prospecção de clientes com mercantilização da advocacia. É totalmente possível prospectar clientes
sem que isso seja uma mercantilização da sua advocacia, tá bom? E qual que é a diferença entre você prospectar clientes, você ter uma estratégia de prospecção de clientes e você esperar por indicação? Olha só, na primeira, né, você ter uma estratégia de prospecção de clientes significa que você vai ter clientes estratégicos no seu escritório de advocacia. Você vai fazer isso de forma estratégica. Você vai planejar quais são os clientes que você quer ter no seu escritório de advocacia e como eles vão chegar até você. Agora, quando você espera por indicação, você literalmente espera por indicação. Não tanto da sua área de atuação, mas muitas das vezes de advogados, de clientes dos mais variados temas. Então, quando você fica muito dependente da indicação, você acaba ficando refém ali do cliente que te indicarem. Você acaba aceitando o cliente que te indicarem. Então, por isso que é difícil você depender de indicação. Você acaba colocando um papel tão fundamental na sua advocacia, que é ter clientes, que é a prospecção de clientes, na mão de outras pessoas. Por mais que essas pessoas façam uma boa indicação, será que elas realmente vão saber explicar o que você faz, como o seu serviço é prestado? Será que elas vão saber com detalhes o que você faz? Será que elas vão conseguir prestar todo esse esclarecimento para aquele possível cliente? Talvez não. É realmente você colocar o futuro da sua advocacia nas mãos de outra pessoa. Então, não faça isso. Tenha uma estratégia, tenha um planejamento aí da sua prospecção de clientes, de como trazer clientes para o seu escritório de advocacia. E quantas estratégias de prospecção de clientes existem? Existem inúmeras estratégias de prospecção de clientes. Onde você procurar, onde você for atrás aí de advogados ensinando a prática na advocacia, você vai encontrar advogados ensinando técnicas, estratégias de prospecção de clientes. Então, existem milhares de estratégias de prospecção de clientes. Qual que é o ponto aqui? Nem todas as estratégias de prospecção vão funcionar para todos os clientes. Nem todas as estratégias de prospecção funcionam para todos os clientes na advocacia. Então, por isso, você precisa ter muito cuidado com quais estratégias você está escolhendo para aplicar aí na sua advocacia. Tem que escolher muito bem quais são as estratégias, qual estratégia você quer usar no seu escritório de advocacia. Mas por que aprender a prospectar clientes é tão importante na advocacia, principalmente? Simplesmente porque se você não aprender a prospectar clientes, você não tem clientes. Você não consegue pagar os seus boletos lá, que eu sei que você tem. Todo mundo tem boleto para pagar, né? E na advocacia não é diferente. A sua advocacia, de novo, a sua advocacia é uma empresa. A sua empresa precisa dar lucro. Senão, acontece o quê? Senão você vai para falência, né, querido? Então, você não consegue pagar os seus boletos. Então, você precisa começar a tratar a sua advocacia como uma empresa e pensar em estratégias para começar a ter lucro nessa sua empresa. E a prospecção de clientes é uma das principais formas para você conseguir ter resultados na sua advocacia, para você conseguir ter lucro na sua advocacia. Afinal, são os clientes que pagam os nossos honorários, são os clientes que trazem faturamento para a nossa advocacia, tá? Por isso que é muito importante você aprender a prospectar clientes. Fora que, quando você aprende a prospectar clientes, você não fica dependendo dos outros. Você toma as rédeas da sua advocacia. Você decide quantos clientes você vai ter por dia, por mês, por ano. Você decide quais são os clientes que você quer atender e quando você vai atender esses clientes. É por isso que você precisa aprender a prospectar clientes. E por que investir dinheiro aprendendo a prospectar clientes? Pode parecer meio contraintuitivo, né? Eu vou gastar dinheiro para ter dinheiro? Pois é, mas essa é uma realidade. Quando você investe dinheiro para aprender a prospectar clientes,
esse dinheiro volta para você naturalmente. Mas olha só, não é só investir dinheiro ali, investir num curso, investir em anúncios, né? Investir em plataforma, não é só investir e ficar esperando lá que tudo caia do céu. Você precisa aplicar aquele seu investimento. Então, se você investiu num curso sobre prospecção de clientes, você vai precisar aplicar os conhecimentos que você teve naquele curso. Vai precisar implementar o que você aprendeu naquele curso para que ele realmente seja um investimento válido, né? Para que ele seja um investimento que vai dar retorno para a sua advocacia. Esses investimentos, eles são essenciais. Você precisa sim começar a gastar um pouquinho de dinheiro aí para prospectar clientes, seja para aprender efetivamente como prospectar os seus clientes, os clientes que você quer atender, seja para atrair mais pessoas para o seu escritório. Então, por exemplo, algumas estratégias de prospecção normalmente envolvem aí anúncios na internet. Para que você possa ter os seus anúncios rodando na internet, você vai precisar investir um dinheiro ali. Só que esse dinheiro, se você souber fazer, né, toda essa parte ali dos anúncios e tudo mais, você vai ter retorno. É realmente um investimento na sua advocacia. É um investimento que, se você souber utilizar, vai trazer retorno para a sua advocacia. Então, é um investimento que vale muito a pena para a sua advocacia, para trazer resultados para a sua advocacia. E se eu pudesse escolher, assim, o maior benefício de aprender, de saber prospectar clientes, eu diria para você que o maior benefício de você saber prospectar cliente é você poder escolher o cliente que você quer atender. Porque você vai direcionar toda a sua estratégia de prospecção para o cliente que você quer atender. Você não vai ficar esperando o cliente bater na sua porta. Porque aí, se você coloca uma placa ali de advogado, é possível que venha cliente de tudo quanto é tipo. Nem todos serão os clientes que você quer realmente atender. Essa é uma reflexão muito importante para a sua advocacia. Se hoje você pudesse escolher só um tipo de cliente para atender, um tipo de empresa, né, principalmente empresa, que é o que realmente vai trazer uma advocacia sem burocracia aí para o seu dia a dia, mas qual que é o cliente que você quer atender? Pensa num cenário ideal, assim, aquele cliente que você vai ficar feliz atendendo, aquele cliente que só tem um tipo de demanda que você quer atender, aquele cliente que você consegue manter uma relação bacana, porque é um cliente de gente boa, não é um cliente chato. Qual é o cliente que você quer atender? Talvez você nunca tenha pensado sobre esse assunto até agora. Mas está na hora de você pensar nisso, de você entender realmente quem é o cliente que você quer atender. Isso é essencial para o futuro da sua advocacia. E por que aprender a prospectar clientes pode gerar esse benefício de você poder escolher o cliente que você quer atender? Simplesmente porque toda a sua estratégia de prospecção, ela vai girar em torno do cliente que você quer atender. Isso significa que você vai montar uma estratégia para chegar nesse cliente, para falar com esse cliente, que é realmente o cliente que você quer atender. Você direciona toda a sua advocacia para aquele cliente em específico. Você não fica ali esperando alguém bater na sua porta, alguém chegar até você. Não. Não significa que você vai bater na porta de todo mundo ali oferecendo seus serviços advocatícios. Não é isso. A questão é que você vai realmente direcionar a sua estratégia. Eu não falei que existem várias estratégias de prospecção de clientes? Pois é, existem muitas estratégias de prospecção de clientes. Só que nem todas elas vão funcionar para todos os clientes. Isso significa que, sabendo o cliente que você quer atender, quem é o cliente que você quer atender, você vai conseguir desenhar, estruturar uma estratégia de prospecção de clientes assertiva, que vai realmente atingir o cliente que você quer atender, tá? Então, por isso que é importante você saber quem é o cliente que você quer atender e começar realmente a prospectar esses clientes. E se eu não souber prospectar clientes, o que acontece com a minha advocacia? Basicamente, a sua advocacia ela fica na mão dos outros.
na mão de quem vai te indicar, na mão do cliente que vai ter a iniciativa realmente de buscar você, de te procurar e de te encontrar, né? Porque quantos advogados a gente tem hoje inscritos na OAB? Se o teu cliente jogar advogado no Google, vão aparecer milhares de advogados ali, de opções para ele. Provavelmente ele vai clicar, ele vai entrar em contato com os que estão ali na primeira página. Dificilmente ele vai ficar rodando várias páginas ali até ele encontrar um outro advogado. Por isso que é importante você direcionar a sua comunicação, você direcionar a sua estratégia de prospecção de clientes para o cliente que você quer atender. No final, a sua advocacia ela vai girar bastante em torno desse cliente, do cliente ideal que você quer ter no seu escritório de advocacia. E se você não aprender a prospectar clientes, existe uma grande chance de você realmente não ter resultados na sua advocacia, você ficar estagnado, você ficar frustrado e talvez você ter até que desistir da advocacia, fazer alguma outra coisa, porque ela não vai te dar retorno financeiro. Esse é o peso de prospectar clientes, de aprender a prospectar clientes. É o que realmente pode trazer resultado para a sua advocacia. Há pouco tempo, diria aí um pouco mais de um ano e meio, mais ou menos, eu não sabia nada sobre prospecção de clientes. Não sabia absolutamente nada de prospecção de clientes. Nem quem era o cliente que eu queria atender, eu não sabia, só para você ter ideia. Então, eu tô quase no mesmo lugar que você. Eu não sabia quem era o cliente que eu atendi, que eu queria atender, e eu muito menos sabia prospecção. Eu atuava como advogada num escritório de advocacia totalmente tradicional, e nesse escritório eu não fazia prospecção de clientes. Eu ficava quietinha lá, atuando como advogada trabalhista, e nesse escritório tinha um outro advogado que era o único responsável por trazer clientes para o escritório. O que acontecia? Ele escolhia os clientes que iam chegar no escritório. Por quê? Porque eu não tinha gerência sobre isso. Era ele que era o responsável por prospectar clientes. Ele chegava com o cliente, eu atendia o cliente, era isso. Eu não podia escolher o cliente que eu queria atender. E eu nem sabia, na verdade, quem era o cliente que eu queria atender. Foi todo um processo até eu entender quem era realmente o cliente que eu queria atender, que hoje, inclusive, são os infoprodutores, os clientes do mercado digital. Depois que eu entendi que eram esses os clientes que eu queria atender, eu aprendi a prospectar esses clientes. E agora eu escolho os clientes que eu quero atender. Eu direciono todas as minhas estratégias aqui de prospecção para esse meu cliente, para esse tipo de cliente que eu quero ter, que eu quero atender aqui no meu escritório de advocacia. Então, se eu conseguir, você também consegue. É só realmente você entender quem é o seu cliente ideal e como você pode prospectar esse cliente. Onde ele está, quais são os lugares que ele frequenta, quais são as redes sociais que esse cliente utiliza, quais são os horários que ele utiliza essas redes sociais. Todas essas informações são muito importantes para a sua estratégia de prospecção, tá bom? E às vezes uma coisa que pode estar se passando pela sua cabeça hoje, né, nesse momento aqui que eu estou fazendo essa live, eu não sei prospectar cliente. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu acabei de pegar a minha carteirinha da OAB. Pois é, eu também não sabia prospectar cliente. Eu não fazia a menor ideia de como prospectar um cliente. Inclusive, eu fiquei presa nesse escritório de advocacia porque eu pensava, se eu sair daqui, como que eu vou ter cliente? E eu não faço a menor ideia de como prospectar cliente. Pois é. E naquela época, nossa, né? Eu entreguei minha idade, porque naquela época parece que faz muito tempo assim, mas não faz tanto não. Enfim, nessa época eu não tinha tanta informação assim nas redes sociais, ou pelo menos eu não sabia que existia tanta informação. Então, hoje você tem muito mais ferramentas aí aliadas para a sua advocacia. Você consegue encontrar muito conteúdo bom, muito conteúdo gratuito para aprender a prospectar os seus clientes.
Inclusive, se o seu objetivo é advogar para os clientes do mercado digital, se você quer ter uma advocacia muito mais leve, uma advocacia sem burocracia, eu ensino a prospectar cliente aqui no meu perfil, ensino no meu canal do YouTube, ensino em vários locais. Então, dá uma olhada por aí que eu tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo bom nesse sentido, tá? Então, você precisa, se você não sabe prospectar cliente, se hoje essa é uma trava que você tem, eu diria para você aprender a prospectar. Prospectar cliente é uma habilidade, é uma coisa que você aprende, que tem como aprender e que tem como melhorar, inclusive. Depois que você aprende, que você identifica uma estratégia que funciona, você pode melhorar essa estratégia. Você pode aprender outras estratégias. Então, você pode sim aprender a prospectar clientes, tá? Você pode sim aprender. Não aprendi isso na faculdade. Ninguém aprende a prospectar clientes na faculdade. Nenhum advogado aprende. A faculdade de direito não ensina a advogar, ela ensina direito, né? Então, consequentemente, a gente não aprende a prospectar cliente. Mas se você parar para pensar, profissional de educação física não aprende a prospectar cliente, médico não aprende a prospectar cliente, dentista não aprende a prospectar cliente. Ninguém aprende a prospectar cliente na faculdade. Essa é uma coisa que a gente aprende realmente na prática, quando a gente vai ali a campo. Mas olha só, você já tem muitas coisas a seu favor. Principalmente o fato de que você já sabe que você precisa aprender sobre isso. De que você já sabe que você precisa estudar sobre isso e que você já sabe que você precisa estruturar o seu plano de prospecção, a sua estratégia de prospecção. Daqui para frente, é só você realmente correr atrás dessas informações. É sobre esse assunto que você sabe que precisa estudar daqui para frente. Então, você já tem um grande passo aí, você já está bem à frente do que eu estava, por exemplo, quando eu decidi começar a advogar sozinha, tá? E onde a maioria dos advogados erra, principalmente no começo, assim, da advocacia. Existem duas situações aqui. Primeira, usar estratégias genéricas, né? Então, às vezes, aprende uma estratégia de prospecção e acha que vai funcionar para todo mundo e não funciona. A estratégia de prospecção, as suas estratégias de prospecção de clientes, precisa ser desenhada de acordo com o cliente que você quer atender. Isso significa que você pegar uma estratégia de prospecção genérica não necessariamente vai funcionar no seu caso. Quer ver uma situação? Muita gente, muitos advogados, têm falado ultimamente da necessidade de produzir conteúdos, de estar presente na rede social, de usar o posicionamento digital como uma forma de prospecção de clientes. Beleza, é ótimo, excelente. Mas será que funciona para todos os clientes? Será que para você vai funcionar? Será que para você é a melhor estratégia? Porque tem isso também. Você precisa saber qual a estratégia que vai funcionar para o seu cliente, para o cliente que você quer atender, e você também precisa se identificar com essa estratégia de prospecção. Não é porque é o seu trabalho, não é porque é uma coisa que você, né, teoricamente tem que fazer, que é prospectar cliente, tem que ser uma coisa chata, que tem que ser uma coisa pesada, tem que ser uma coisa que você realmente não consegue, que você, né, não quer fazer, né? Tem isso também. Então, assim, a sua estratégia de prospecção, as suas estratégias de prospecção, elas têm que ser personalizadas para você e para o seu cliente. Pegar estratégia de prospecção genérica não vai funcionar, tá? Pode até acontecer, de repente, de você ter alguns resultados, mas não é viável a longo prazo, né? Seja pelos clientes, que provavelmente você não vai atingir o cliente que você quer, seja por você mesmo, que ficar fazendo uma coisa forçada vai atrapalhar bastante a sua vida de um modo geral, os seus resultados também, mas a sua vida, porque vai ser realmente um peso aí no seu dia a dia. Ou outro erro que muitos advogados cometem é não aprender a prospectar. Não aprender a prospectar cliente. Às vezes já está num escritório ali como sócio, como associado, que inclusive era a minha situação,
Eu pensava que eu não precisava aprender a prospectar clientes. Então eu ficava naquela, tem um advogado aqui para prospectar cliente, então eu não preciso saber. Pois é, mas a gente precisa. É muito importante se a gente não quer ficar preso a outra pessoa, eu diria. Se a gente quer realmente tomar as rédeas da nossa advocacia e decidir qual vai ser o nosso futuro na advocacia. Essa é a importância da gente saber prospectar clientes. E agora você deve estar se perguntando, mas por onde eu começo? Como que eu posso começar a prospectar clientes? Pois é, a primeira etapa que você precisa ter, a primeira etapa que você precisa seguir para você aprender a prospectar os seus clientes é saber quem é o cliente que você quer atender. Essa é a primeira etapa. Você precisa entender quem é o seu cliente ideal, quem é o cliente que você quer atender. Porque a partir daí você vai começar a entender como você pode prospectar esse cliente, onde você vai encontrar esse cliente e como a sua comunicação será mais efetiva com ele. Então, o primeiro passo é você sentar aí a bundinha na cadeira e pensar, beleza, se eu pudesse escolher um único tipo de cliente para atender, quem seria? Não importa nesse momento questão de dinheiro, se é um cliente que tem dinheiro para pagar, se não é, enfim. Se você pudesse escolher quem seria o cliente, quem é o cliente que você quer atender aí na sua advocacia, tá? Essa é uma etapa extremamente importante para a sua advocacia. Você precisa saber isso, ok? Senão você não vai conseguir prospectar clientes de forma efetiva. E como que eu hoje organizo a minha prospecção de clientes aqui? Eu sou uma pessoa muito da prática, sabe? Então eu identifico alguma coisa na teoria e eu já vou direto colocar em prática. O que eu faço muito aqui no meu escritório de advocacia? Primeira coisa, eu identifico realmente quais são as possíveis estratégias que vão funcionar para o cliente que eu quero atender, que são infoprodutores. Beleza, ok. Quando eu identifico essa estratégia, o que eu faço? Eu testo. Eu coloco ela em prática e eu testo para ver se vai funcionar, se vai dar certo, se vai ter resultado. Se tiver resultado, eu falo, opa, beleza, isso aqui está funcionando, vou continuar. Como que eu posso melhorar isso aqui? Já estou tendo um resultado legal. Como que eu posso melhorar? Então, eu realmente gosto de ir para a parte prática e eu gosto de testar para ver se vai funcionar o negócio ali, se vai ter retorno, né? O objetivo é ter retorno. Então, eu estipulo um prazo de teste, testo essa estratégia de prospecção. Funcionou? Beleza. Mantenho, não mantenho? Como é que foi? Consegui manter ali. Para mim, vale a pena manter essa estratégia. Me demandou muito tempo, me demandou muito dinheiro, o retorno não compensou tanto assim. Beleza. Então, a minha estratégia de prospecção de clientes é organizada dessa forma aqui no meu escritório. Eu identifico possíveis estratégias, possíveis formas de conseguir cliente e eu testo. Eu coloco em prática e eu vejo. Se tiver resultado, eu mantenho. Se não tiver resultado, aí eu pulo para a próxima. Vou testando várias estratégias até encontrar uma que realmente vale a pena, uma que faz sentido para a minha advocacia, tá? E quanto tempo eu demorei para encontrar a minha estratégia de prospecção de clientes ideal? Porque assim, você pode ter várias estratégias de prospecção de clientes. No começo, o ideal é que você tenha uma. Por quê? Porque é uma coisa que vai te demandar tempo. É uma coisa que vai ser meio complexa ali até você pegar o ritmo, até você entender, ok? Então, o ideal é que você comece com uma estratégia. Você define um cliente ideal, talvez até um tipo de serviço que você vai prestar para esse cliente, e aí você direciona a sua estratégia de prospecção para isso, para esse cliente, para esse serviço. Começou a dar resultado, começou a funcionar, aí você começa a expandir, tá? Eu demorei bastante tempo para encontrar a minha estratégia de prospecção ideal. Por quê?
Porque eu também demorei para encontrar o cliente que eu falei, nossa, é esse cliente aqui que eu quero atender, sabe? Você no começo, você talvez não tenha tantas informações, você não tenha tantas opções disponíveis, ele talvez você nem consiga pensar nas possibilidades de clientes que você quer atender. Isso vai mudar e tá tudo bem. Você não casa com o cliente ideal só porque você escolheu ele naquele momento. Você pode mudar a qualquer momento. O ideal é que você tenha ali um prazo de teste, né, para você realmente conseguir atender esse cliente, para você ter experiência com esse cliente e ver se realmente é esse cliente que você quer atender. Não é? Muda. E tá tudo bem, tá tudo certo. Existem milhares, milhões de possibilidades de clientes que você quer atender. Você só precisa descobrir qual é o ideal para você. Achou o ideal? Agora você vai encontrar a estratégia de prospecção, a melhor estratégia de prospecção para esse cliente. Mas olha só, enquanto você estiver aí testando, enquanto você estiver descobrindo quem é o seu cliente ideal, você também vai testando várias estratégias de prospecção. É produção de conteúdo, é entrar em comunidades, ali fazer networking com a galera, vai testando várias opções. Aqui no mercado digital, a estratégia que mais funciona, o que mais funciona para a gente prospectar esses clientes, os infoprodutores, é a produção de conteúdo. É o que mais funcionou para mim, principalmente no começo da minha advocacia. Hoje em dia, o que funciona mais? O que funciona melhor aqui no meu escritório? Entrar em comunidades. Então, entrar ali em grupos de pessoas que estão estudando sobre o mercado de infoprodutos, comprar cursos e me manifestar bastante na comunidade. Existem muitas estratégias que podem funcionar aí para você. Primeiro decide quem é o seu cliente ideal, depois começa a pensar como você pode prospectar esses clientes, beleza? Um grande beijo e até a próxima live. Tchau!